que irá nos acompanhar aí outro dia, que não seja ao vivo. Deus abençoe você também, a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Estamos, neste final de semana, aprendendo com o Senhor Jesus a respeito dos dons espirituais. Graças a Deus por isso. Ontem nós tivemos nossa primeira aula, onde nós ministramos aí a respeito de Romanos, capítulo 8. Glória a Deus. Quem lembra da aula de ontem? Aleluia. Não é? 3 pessoas, graças a Deus. Não é? Não é? 3 já é suficiente, né? Não, já é o suficiente para nós mudar a história de navegança. Glória a Deus. Então, ontem nós aprendemos que todo cristão nascido de novo, salvo, lavado no sangue de Jesus, aleluia, todo cristão tem um propósito. Que propósito é esse? Ser parecido com Jesus, aleluia. Nós fomos predestinados com este propósito de que sejamos feitos conforme a imagem de Jesus Cristo. E é nesse intuito que o Espírito Santo trabalha na nossa vida. É nessa direção que ele trabalha. Nós também aprendemos que a nossa grande fraqueza é qual? Não saber orar da maneira certa. Isso é uma fraqueza que o Espírito Santo precisa corrigir em nós. E nós aprendemos que o Espírito intercede e ora na direção do propósito de Deus na nossa vida, que é nós nos transformar, fazer o nosso coração, nosso caráter, nossa vida ser semelhante à de Cristo. Então, quando eu oro para me esvaziar, para que Deus tire de mim as coisas ruins, quando eu olho e vejo que eu estou sendo um péssimo marido para minha esposa, e eu começo a buscar transformação para o bem da minha família, eu estou orando na direção do propósito. Quando eu me olho no espelho da palavra e vejo que eu não sou um bom pastor, que eu estou sendo falho como pastor, que eu não estou fazendo o que deveria, eu começo a buscar a Deus para que Ele tire de mim o que me impede de ser um pastor melhor. Esta oração, na busca por Deus, esta oração na tua intimidade, teu relacionamento com Deus, caminha em direção ao propósito. E quando eu busco a Deus por outro motivo, eu estou orando contra o propósito de Deus. E também descobrimos por isso que quando usamos o dom de línguas, estamos conversando com Deus a respeito disso. Cristo em mim, a esperança da glória de Deus. Se você liberar o Espírito para transformar você, há esperança na terra de que a glória de Deus se manifeste. Aleluia! Deus está à procura de homens e mulheres que estejam dispostos a passar pela transformação, pela libertação, pela mudança de vida. Aleluia! Quando o Espírito pode trabalhar nessa dimensão, certamente Ele trabalhará também na dimensão do sobrenatural, em favor das pessoas que você ministrar ou da tua própria vida, segundo a operação do Espírito. Glória a Deus por isso. Também vimos ontem que ninguém pode chamar Jesus de Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então você pode dizer, Jesus é o Senhor. O Espírito Santo precisa dar testemunho disso. Ele precisa dizer, é verdade. Ou, não é verdade. Jesus é o meu Senhor. O Espírito diz, não é verdade. Por quê? Porque Ele não deixa eu mudar Ele. Não é verdade. Por quê? Porque ontem ele está reclamando do Senhor, Deus. Não é verdade. Porque ele tem mágoa no coração. Jesus é o Senhor, o Espírito diz, é verdade. É verdade porque Ele deixou eu tirar esse negócio ruim dele. Então, quando o Espírito dá testemunho
de nós diante de Deus, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. O apóstolo Paulo, em Romanos 10, por exemplo, diz assim: se com a tua boca confessares e com teu coração crer, será salvo. Aquilo que eu confesso com a boca precisa encontrar verdade no meu coração. Ah, Jesus é o Senhor. Se no meu coração isso for verdade, então a salvação vem. Se eu vim na frente e dizer, eu aceito Jesus, mas não é verdade, o Espírito não me convenceu no coração disso, não há salvação. Tudo precisa do agir do Espírito Santo para que tenha validade na nossa vida. Glória a Deus. E nós vamos caminhar aqui, Deus vai falar muito conosco essa noite, de uma maneira muito especial. Você quer ter esses dons na sua vida? Quem quer? Eu quero eles manifestando. Então é muito importante entendermos algo. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 14. Atos Romanos, Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Versículo 1. Primeira Coríntios 14, 1. Diz assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Sigam o caminho do amor e busque com zelo, com dedicação, os dons. Algumas versões dizem, siga o caminho do amor e exerçam com dedicação ou com zelo os dons espirituais. Então, quando você segue o caminho do amor, você encontra os dons. Se eu pedir para o pastor André, dizer assim, pastor André, vá para mim lá no ferry boat e busque tal coisa. Eu não estou mandando ele procurar. Eu não estou pedindo para ele achar. Quando ele diz busque os dons, quando ele diz siga o caminho do amor e busque os dons, ele não está falando para você buscar os dons no sentido de encontrar onde é que eles estão. Se você seguir o caminho do amor, vai dar nos dons. Busque e traga. Já está lá. Onde estão os dons? No caminho do amor. Pronto, terminou o nosso seminário. Deus abençoe. Mas está escrito aqui, ó. Sigam o caminho do amor. Vá lá e pegue os dons. Paulo está ensinando o caminho, mostrando o caminho, dizendo o que eles precisavam fazer para manifestar isso. E a igreja de Corinto, ela tinha a manifestação dos dons, mas não na sua plenitude. E é o apóstolo Paulo mesmo quem vai dizer isso. Então, a plenitude dos dons só vão operar através de nós quando nós buscarmos o amor. Você precisa buscar o amor de Deus tanto quanto você busca os dons, ou o sobrenatural, ou as coisas do Espírito. Busque o amor de Deus. Busque o amor de Deus. E você vai achar os dons. Eu me lembro, alguns anos atrás, que desde muito cedo, na caminhada com Deus, eu aprendi, e principalmente com o pastor Silvio, a respeito da oração em línguas. E desde o dia em que ele me instruiu a fazer isso, eu comecei
a orar todos os dias no Espírito, todos os dias. E eu me lembro que algum tempo depois eu estava numa vigília lá na nossa igreja, orando em língua já há algum tempo, e num determinado momento eu tive uma visão. Eu estava com meus olhos abertos, mas foi como se uma tela aparecesse na minha frente, uma fotografia, um cenário, só que ele se movimentava, e foi por alguns segundos aquela visão. E naquela visão eu via como se fosse um auditório, e eu estava descendo naquele auditório, lá embaixo era tipo um palco, e tinha uma mesa lá, que tinha várias bolas brancas em cima daquelas mesas, e tinha ali umas 20 pessoas, aquele auditório cabia umas 300 pessoas, tinha pouquinha gente lá. Só que quando eu cheguei lá, não tinha ninguém para entregar aquelas bolas que estavam lá, e a gente ia lá para pegar aquilo. E daí eu olhei aqui e falei, mas chegamos até aqui e vamos sair de mão vazia? E quando aquela visão cessou, aquele momento cessou, imediatamente o Espírito me trouxe esse texto de 1 Coríntios, capítulo 14. Sigam o amor e busquem os dons. E o Espírito falou, por meio da oração no Espírito, você está chegando no lugar onde os dons estão, mas você não recebe, porque você não ama como deveria. Aleluia. Você ora no Espírito, e depois nós vamos ver que a oração no Espírito nunca falhou. Só que você não sabe. Você ora no Espírito e isso não demora muito tempo para você começar a chegar no lugar da manifestação. Mas o Senhor quer encontrar o amor em você, para que esse dom permaneça ativo no seu ministério. Isso é muito importante que você compreenda. Então, siga o caminho do amor, e é o que nós vamos procurar seguir, né? Nessa direção. E uma das coisas importantes que o Senhor estava ministrando, e eu quero que você abra comigo alguns textos, Hebreus capítulo 2, do 1 ao 4, se você quiser anotar, para nós ganharmos tempo. Hebreus 2, do 1 ao 4, o pastor André vai projetar aqui, nós vamos ler, e você anota aí. Diz assim, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor Jesus, foi-nos confirmada por aqueles que ouviram a salvação. Deus, presta atenção agora nesse texto, Deus também deu testemunho da salvação por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Deus deu testemunho da salvação em Cristo Jesus, por meio de sinais, prodígios e maravilhas, e por meio dos dons do Espírito, distribuídos segundo a vontade de Deus. É Deus quem te dá os dons do Espírito. Aleluia. Deus te dá os dons. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 4 ao 9. 1 Coríntios 1, do 4 ao 9. Sempre dou graças a meu Deus, sempre dou graças a Deus, por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus.
Pois nele, em Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. A carta aos Hebreus diz assim, que Deus deu testemunho da salvação em Cristo, distribuindo dons do Espírito. Em 1 Coríntios, Paulo diz assim, eu agradeço a Deus, porque vocês foram enriquecidos de tal forma pelo testemunho de Cristo, que não lhes falta nenhum dom espiritual. Aleluia! 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4 ao 6. 1 Coríntios 12, 4 ao 6. Anote aí. Anote e acompanhe comigo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, dentre elas, dons e ministérios, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo, em todos. É Deus quem efetua os dons do Espírito, os dons ministeriais. E outros textos, Tiago 1,17, por exemplo, diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai, vem de Deus. Por que isso é importante? Porque nós aprendemos ontem que o Espírito Santo testemunha para Deus. Jesus é o Senhor dessa pessoa. O que é um dom espiritual? Um dom é uma autorização para o Espírito se manifestar. Um dom é uma autorização para o Espírito se manifestar. Quando eu começo a orar em línguas, eu estou autorizando o Espírito a se manifestar. Então, assim como Jesus Cristo veio para fazer a vontade de Deus, Jesus veio para a terra fazer o que Deus mandou. Se ele desobedecesse a Deus, ele tinha pecado. Ele só fez o que Deus mandou, jovenzinha. Bonitinha ela. É. É um dom, né? O Espírito Santo também só faz a vontade de Deus. O Espírito Santo não opera sem a autorização ou a vontade de Deus. O Pai, Filho e o Espírito sempre estão de acordo nas manifestações, nas operações. Eles sempre concordam naquilo que falam. Então, o dom de cura não cura. É o Espírito que cura. O dom de profecia não profetiza, pastora Lenita. É o Espírito quem faz. O dom de milagre não faz milagre. Ele só me autoriza ao Espírito se manifestar em milagres. Então, o apóstolo Paulo, ele diz, no verso 7, que continua aí em 1 Coríntios, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. A cada um é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Então ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que cada pessoa da igreja recebe a manifestação do Espírito com um fim proveitoso,
Então, o que é o dom da profecia? É quando o Senhor coloca em mim uma autorização para o Espírito se manifestar com profecia. É quando Deus coloca sobre minha vida, sobre meu ministério, uma autorização para o Espírito manifestar milagres, para o Espírito curar, para o Espírito revelar as coisas que estão na sua vida, no seu coração, do passado ou do futuro. Eu sei. Tem um irmão lá na igreja que... Tem um irmão lá na igreja que estava o pastor Hamilton lá do Pará, né? E o pastor Hamilton é muito usado por Deus, né? E no momento lá final teve algumas revelações de doenças e tal, pessoas curadas. E ele falou, na hora lá da oração eu saí lá fora. Eu falei, mas por quê? Não, o homem começou a revelar na... Falei, mas é melhor correr do que se arrepender, né? Então a palavra de conhecimento, uma revelação, não é o dom que revela, é o Espírito que revela. Mas se eu não tiver o dom, a autorização, o Espírito não se manifesta nessa dimensão. Quem está entendendo? Então, o Espírito Santo começa a trabalhar na minha vida e testemunha para Deus. Não, Jesus é o Senhor da vida dele. E Deus autoriza o Espírito a se manifestar. Esse é o caminho. Aleluia. Jesus é o Senhor. Então pode se manifestar. Jesus é o Senhor. Pai, Jesus é o Senhor da vida dele. Então se manifeste. Porque nós somos chamados para ser testemunhas de Cristo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, quando você deixa o Espírito te diminuir, te esvaziar, te libertar, te transformar, não precisa você ficar perfeito. Até porque vai demorar muito tempo. Até porque é quase impossível. Até porque. Mas ele precisa agir. João capítulo 3, verso 34. Põe para nós aí, pastor. João 3, 34. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Porque Deus dá o Espírito sem limitações. Aquele que Deus enviou é Jesus. E ele fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem limitações. Espírito Santo, você está autorizado a se manifestar totalmente na vida desse homem. Aleluia! Jesus tinha os dons, as autorizações do Pai para o Espírito se manifestar. João capítulo 4, vamos ver um exemplo prático. Mulher samaritana, João 4, a partir do 10. Oh, aleluia! João 4, a partir do 10. Jesus lhe respondeu:
se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. A mulher disse: Senhor, não tem com o que tirar água e o poço é fundo. Onde você vai conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, também seus filhos, o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água vai ter sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ah, você quer tomar água? Quer tomar água viva? Eu quero. Ah, então tá bom. Vá chamar o teu marido. Volta aqui. Não tenho marido, respondeu ela. Jesus disse: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. Aleluia. E o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Senhor, vejo que é profeta. Pega água aí para mim. Como é que você vai pedir água para mim? Você é judeu, você é samaritana? O que você está querendo? Mulher, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está falando com você, você iria pedir para mim, e eu te daria água viva. Onde é que você vai tirar essa água viva? Porque não tem como tirar a água do poço. Jacó bebeu, não sei o quê. Se você tomar da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Então me dá aí essa água aí de uma vez, para eu não voltar aqui nunca mais. Não é? Porque eu tenho um ódio de vir aqui. Não é? Essa é a versão atualizada, né, pastor Lito? Diz assim. Aí Jesus diz: então vai buscar o teu marido. Não tenho marido? É verdade. Se você soubesse, mulher, o dom de Deus é como fluir de água viva. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, seu interior fluirão manifestações do Espírito Santo. Você quer tomar água viva? Eu quero. Quer experimentar o Espírito? Eu quero. Então vá buscar teu marido. Eu não tenho. É verdade. Teve 5 e esse que você está agora não é teu. É esta vida de pecado que está fazendo você ter sede de Deus, que está fazendo você viver nessa sequidão aí. O dom do Espírito Santo se manifestou, palavra do conhecimento. Jesus revelou o passado dela, pelo Espírito. O Espírito operava sem limitações, estava autorizado a se manifestar. Então o Espírito se manifestou e falou para Jesus: essa mulher já teve 5 maridos e está casado com um homem que não é dela. Chega junto. A manifestação do Espírito visando o bem daquela pessoa, a libertação, a transformação. E ela vai correndo para casa, sai desesperada. Olha aí o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que esse não é o profeta que foi dito lá? E Jesus ficou 2 dias em Samaria. O dom do Espírito Santo colocando Jesus como Senhor da vida daquelas pessoas. Jesus é o Senhor. Aleluia! Quando os dons se manifestam, pastor, Jesus se estabelece como Senhor na vida da igreja. Cada dom do Espírito, cada manifestação do Espírito traz uma mensagem real, viva, prática. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor do passado, do presente e do futuro. Jesus é o Senhor sobre os governos da terra. Jesus é o Senhor sobre o mal, a doença, sobre tudo. Então,
O dom do Espírito, ou um dom espiritual, é uma autorização de Deus para que o Espírito se manifeste. Você está autorizado a se manifestar na vida do Dedê. Sabia que todos os discípulos do pastor Silvio têm um apelido? Esse é o Dedê. Sabe qual é o do pastor Kleber? Meu nego. Ai, tá bom. Da Lenita não vou contar, né? Não, vamos perseguir. Vamos perseguir a pastora, vamos tirar a unção do negócio. Então, Deus autoriza, o Espírito se manifesta. Deus autorizou o Espírito Santo a te dar um dom. Línguas. Entrega um dom para eles te autorizarem. Ah, meu Deus. Não posso cruzar a linha. Dá um dom para eles. Sim, senhor. Qual o dom? Línguas. Quando eles orarem, você se manifesta. Se eles não orarem, você não se manifesta. Se você soubesse o quanto você precisa orar no Espírito, o que Deus fez com o batismo no Espírito Santo? Ele pôs nas tuas mãos a autoridade de decidir o quanto o Espírito pode se manifestar. Com o batismo no Espírito Santo, Deus pôs nas tuas mãos a autorização do quanto o Espírito pode se manifestar. Quanto tempo você ora em línguas? O que é orar em línguas, pastor? Oração? Nem sabia que existia. Gente, quando a igreja primitiva começou, não existia crente sem oração. Quem que são os crentes? Aqueles que oram lá. Quem são os crentes? O povo que vai orar. Eles oram no monte, eles oram em casa, eles fazem reunião de oração, eles oram na igreja, eles oram na rua. Quem que são os crentes hoje em dia? Ah, aquele lá é crente. Por quê? Tem um adesivo no carro. Ah, aquele lá é crente. Por quê? Está carregando uma Bíblia. Ah, aquele lá é crente. Tem uma camiseta com a letra de uma música gospel. Ah, o irmão é crente lá, né? Aleluia, que está escutando, né, o Diante do Trono. Quem que são os crentes? E aqui povo louco. Ficam orando numas coisas loucas. Tudo perturbado. O dom de línguas é a linguagem do sobrenatural. É a linguagem por meio da qual você vai entender, aprender, perceber, conhecer a manifestação do Espírito. Porque por meio do entendimento natural, você bloqueia o Espírito Santo. Só com a mente espiritual você libera o Espírito Santo. Então, se você não usa o dom que Deus te deu, Deus pôs nas tuas mãos a escolha. Se você não usa, você está dizendo, eu não quero a manifestação do Espírito. Tá bom, do jeito que tá bom.
Quando você ora, você está liberando a operação do Espírito Santo. Então, se você não praticar isso, se você não pôr isso como um estilo de vida para você, não adianta entender tudo isso. Porque isso não se torna verdade. Então é necessário que você pratique. O apóstolo Paulo diz: orem sem cessar. Ore sem cessar. Você só pode orar sem cessar no Espírito. Não há outro caminho. Oração, 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 oração. Houve um evangelista chamado Charles Finney, há muitos anos atrás. E ele era um advogado, homem formado em direito. Naquela época, você ter um curso superior era algo de muita importância. E ele tinha facilidade em entender os textos e tal, e ele começou a ler a Bíblia, estudar a Bíblia e tal, e conhecer sobre Jesus. Se converteu. E começou a participar de uma reunião de oração que alguns jovens lá da idade dele faziam, que pertenciam a uma igreja. Mas demorou pouco tempo, ele abandonou a reunião de oração. Porque ele escutava as orações que eles faziam e dizia assim: eles não acreditam no que falam. Daí um dia um jovem falou: eu vou orar por você. Ele falou: não precisa orar por mim. Você não quer oração? Não. Tua não. Porque você não é verdade o que você está falando. Você não acredita no que você está orando. E por causa disso ele foi e começou a falar com Deus sozinho. E foi batizado no Espírito Santo. E aí o homem começou a ficar doido. E ele ia para o meio do mato e orava, horas, 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 caía no chão, rolava. Essa coisa muito doida. E quando ele vinha, poder de Deus. Poder de Deus. E aí começou a pregar o Evangelho, milagres, sinais, maravilhas aconteciam. Por onde ele andava, arrastava multidões. Fez um verdadeiro movimento naquela época. Teve uma cidade que ele foi lá, porque naquela época ia a cavalo, não tinha carro. Ele foi para ficar uma semana, 2 e voltar para casa, ficou quase 3 meses. Até converter todo mundo. Ele ia, colocavam algo na rua para ele falar, e ele começava a pregar. A 2 quadras de distância as pessoas caíam no espírito, endemoniados. Gente que estava nos prostíbulos. O cara estava lá, encheu a cara, bagunça, feio, estava voltando para casa, de repente ele caía no espírito. Um poder tocava ele. E ele se ajoelhava e começava a chorar, a confessar seus pecados, se arrepender. Aí tinha que ir lá atender, ver o que está acontecendo. Assim era o ministério desse homem. Depois que ele faleceu, os seus discípulos fizeram um levantamento, anos depois, e chegaram à conclusão da região que ele ministrou lá, das famílias que eram crentes, os filhos que vieram depois. Mais de 90% deles permaneceram firmes na fé após 2, 3 gerações. Não se desviaram. Poder do Espírito. Mas a vida do homem era oração, 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 oração. Então, oração e palavra te caracteriza como cristão. Oração e palavra. Os apóstolos se reuniram e disseram: não é justo que nós negligenciemos o ministério da palavra para que sirvamos as mesas.
Achem aí 7 homens cheios do Espírito, de fé, de sabedoria, e eles vão repartir a distribuição de mantimentos e comida, mas nós nos dedicaremos à oração e à palavra. Era o que mantinha a igreja ativa e crescendo. Oração, palavra. E o texto diz que a igreja se edificava e que Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Quem é crente? Oração, palavra. Jesus Cristo diz: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês erram porque vocês precisam de 2 coisas: palavra e poder de Deus. Palavra e Espírito Santo. Cristo e Espírito Santo. Palavra e oração. Palavra e poder. Oração e palavra. Jesus e o Espírito. Vocês precisam dos 2. Quando você está orando em línguas, comunhão com o Espírito Santo. Quando você está lendo, meditando na palavra, comunhão com Jesus. Coloque como prática na sua vida. Ore no Espírito todos os dias. Ore no Espírito todos os dias. Ore no Espírito todos os dias. Ore. E o caminho vai abrir para que o Espírito se manifeste através de você. Depois do intervalo, você vai se surpreender com o que começou a acontecer desde o dia que você começou a orar no Espírito. Mas o Senhor me trouxe aqui para abrir o teu entendimento, para que você opere quanto antes nas manifestações do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Vamos para o nosso intervalo. Não quero entrar no próximo assunto sem antes finalizar isso.